Boa noite e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião e, como fazemos sempre, todas as quartas-feiras, vamos meditar na Palavra de Deus e, posteriormente, orarmos conforme a orientação do Espírito Santo. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito do despertar constante do cristão. Gostaria de ler com vocês em Isaías capítulo 52, versículo 1, que diz: Desperta, desperta, põe a tua veste de força, ó Sião, põe as tuas belas vestes, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem impuro. Vamos orar. Pai Celeste e Deus Altíssimo, te agradecemos por mais esse momento, por esse tempo em que o Senhor nos concede para meditarmos na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja nos orientando, nos ensinando e que estejamos atentos a tudo quanto o Senhor vier falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, sobre esse tema, sobre o despertar, e isso deve ser algo constante na vida do cristão. O despertamento do cristão refere-se ao fato do mesmo refletir a respeito do seu posicionamento diante das diversas situações, quer sejam físicas, emocionais e principalmente espiritual, e isso na vida de cada cristão, assim como da sua atitude diante dos ensinamentos da Palavra de Deus. Dessa forma, tornando-se mais ativo, vigilante e também, quando necessário, voltando à prática do Evangelho do Senhor Jesus. Sendo essa atitude individual e totalmente pessoal, e levando o cristão a voltar à essência dos ensinamentos recebidos, conscientes da presença constante de Jesus em sua vida, assim como o buscar os seus propósitos, como nós temos estudado, e meditado por diversas vezes. Então, quando falamos em despertar, significa sair desse estado de inatividade, ou seja, sair do estado de não se preocupar com o praticar da palavra de Deus na sua íntegra. Como sabemos, essa ação envolve o mover do Espírito Santo em nós, e assim levar-nos a termos a preocupação constante em buscarmos uma santidade mais profunda em Jesus Cristo, vivendo a liberdade a qual nós fomos agraciados pela misericórdia de Deus. Então esse despertar torna o nosso servir ao Senhor mais eficaz. E assim a presença de Jesus em nosso viver diário é notada claramente, primeiramente por nós mesmos e por todos aqueles ao nosso derredor, como também o praticar da sua vontade, o que, como sabemos, também não depende da nossa capacidade, mas do poder do Espírito Santo agindo em nós. Também nesse despertar, ocorre a continuidade da nossa transformação em todos os sentidos do nosso viver em Jesus Cristo, mediante o nosso relacionamento constante e sincero com Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando compreendemos e aceitamos o agir do Espírito Santo em nós, o nosso meditar, a nossa oração e o nosso servir se tornam importante e eficaz. E assim o cuidado do Senhor para conosco, o seu amor, a sua misericórdia serão melhor compreendida, enchendo o nosso coração com a sua paz e então a nossa resposta a todos esses ensinamentos também será sincera e coerente.
Desta forma, as palavras de Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, esse texto passará a fazer sentido no nosso viver diário. Quando ele diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos moldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando ocorre o despertamento no cristão, esse versículo, esse trecho, passa a ser uma realidade na vida do mesmo. No capítulo 13, também de Romanos, Paulo dá uma série de exortações quanto ao proceder do cristão. E no versículos 11 e 14 desse mesmo capítulo, ele diz: fazei isso, compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que o início, quando cremos. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixamos de lado as obras das trevas e revestimos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdia e inveja, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender os desejos da carne. Assunto que já meditamos muitas vezes, mas também recentemente, no domingo passado, a respeito de termos o nosso viver constantemente, ou seja, o aroma do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Como já comentei em outras meditações, estamos vivendo em um tempo onde temos muitas e diferentes tarefas, mas que precisamos levar a sério o tempo em que o Senhor nos concede, ou seja, um tempo exclusivamente dedicado para o aprendizado, para a meditação na sua palavra, assim como o tempo de estarmos em oração. E desta forma, caminhamos rumo à santificação preconizada pelo próprio Senhor, refletindo cada dia mais a luz de Jesus Cristo em nossas vidas. Esse despertar também podemos chamar de reassumir o compromisso que um dia fizemos ao conhecê-lo como Senhor e Salvador. Quando estudamos na carta de Paulo aos Efésios, vimos que Éfeso era uma cidade onde a idolatria e a imoralidade se destacavam e que a sua cultura promovia as práticas que distanciavam as pessoas de Deus. E então Paulo exortava a igreja a se desvincular dessas práticas e viverem realmente como filhos da luz, pois agora conhecedores do verdadeiro evangelho. Paulo escreve a sua carta aos Efésios, pois apesar de estarem ativos, corriam o risco de ceder às influências do mundo ao seu derredor, correndo também o risco de passarem a viver uma vida descuidada e assim negligenciar a palavra de Deus, e isso na íntegra. Esse alerta também é muito importante hoje para nós, quando tratamos das nossas diversas rotinas diárias e como usamos o tempo destinado ao aprendizado e à oração, assim como a nossa adoração ao Senhor. Ou seja, pensarmos em como está o nível do nosso zelo
em busca da nossa santificação e qual o nosso apego e disposição a esse tempo. É importante avaliarmos se estamos vivendo o nosso caminhar com Jesus Cristo sonolentos, ou seja, um estado de indiferença e apatia às coisas de Deus. Pois é fato que em muitas vezes podemos estarmos fisicamente presentes, mas espiritualmente ausentes. Quando o cristão se mantém apático ao ensinamento e mesmo negligenciando o tempo que na sua sabedoria e provisão Deus nos concede, ele corre o risco de distanciar-se do relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Me refiro ao relacionamento proposto pelo próprio Jesus e não ao nosso proposto, que é influenciado pelas circunstâncias, nossas limitações, isso quando não ouvimos o guiar do Espírito Santo. Ou seja, os momentos por nós mesmos providenciados conforme nossas atividades. Evidentemente, não me refiro ao tempo de nossa devocional íntima e pessoal, mas aquele tempo destinado para o aprendizado, isso coletivamente. E isso, digo na minha opinião, inclui o cuidado em chegar no horário para esse aprendizado. O apóstolo Paulo faz essa exortação em Efésios, capítulo 5, versículos 14 e 17, que ele diz assim: por isso se diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, estais atento para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Sei que ainda vamos meditar nesse trecho de Efésios, como fazemos aos domingos, né? Mas nesse momento, eu queria somente destacar um trecho, né? As palavras que Paulo diz assim: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Quando chegamos constantemente atrasados a um ensinamento, estamos mostrando o nosso interesse nesse tempo de aprendizado. E repito, isso é na minha opinião. Creio que quando Paulo se refere ao dormir, ele se refere a uma condição que o cristão se encontra numa insensibilidade ao mover do Espírito Santo na sua vida, onde o cristão deixa sutilmente de meditar e cumprir os ensinos da palavra de Deus por distração ou até mesmo por negligência, frente a um mundo corrupto, distante do Senhor Jesus e da sua vontade. Pois mesmo participando dos cultos e reuniões de meditação na palavra de Deus, sua mente está em outro lugar, que podem ser preocupações, problemas de trabalho, escola, enfermidade familiar e outros afazeres. Claro que eu não estou minimizando essas preocupações, mas o fato é que Deus preparou algo que irá te abençoar e o capacitar para que você possa enfrentar todos esses problemas diários e crer que realmente o Senhor está no controle de todas as coisas ao nosso derredor e principalmente em nossas vidas. Então, naquele tempo que Deus nos preparou, vamos nos ater a ouvir o Espírito Santo nos ensinar, para que possamos, como eu disse, estar capacitados para enfrentar qualquer outro problema do nosso dia a dia. Então, o cristão que dorme e não desperta diante do chamar de Deus pode ser comparado a um motorista em seu carro. Um motorista dirigindo seu carro durante a noite,
cansado dos afazeres do dia inteiro e está com sono. Não vai adiantar nada ele falar para si mesmo: eu não posso dormir. Ou dizer: sono, se afaste de mim, pois ainda tenho um longo percurso a percorrer. Ou então ele dá aquela esfregadinha nos olhos para ver se o sono passa. Não vai passar. Esse sono virá com mais intensidade. E os perigos de acidente grave são iminentes. O ideal, então, é parar em algum lugar apropriado e descansar por um tempo. E aí sim, com segurança, continuar o seu propósito. No caso do cristão, não me refiro ao fato de perder a sua salvação, porque nós temos estudado a esse respeito, mas eu digo em perder muitas das outras bênçãos que o Senhor preparou para cada um dos seus filhos naquele tempo específico. Então precisamos ter esse cuidado, e não adianta tentarmos amenizar. Não, é um tempo que Deus preparou. Vamos usufruir desse tempo e deixar o Espírito Santo falar no nosso coração. Amém? O fato é que o cristão adormecido passa a desconsiderar algumas coisas ao seu derredor, que quando do seu primeiro encontro com Jesus e a sua submissão incondicional a Ele, o incomodava. Quando conhecemos, muitas coisas incomodavam porque começamos a aprender sobre o Evangelho. Mas isso já não incomoda mais. Então, vamos esquecendo as palavras de Pedro em sua primeira carta, capítulo 5, versículos 6 ao 9, quando ele diz: portanto, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tende bom ânimo e estáis atento. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão que procura a quem possa devorar. Resisti-lhe firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Então nós precisamos tomar cuidado. Não, aquilo que nos incomodava tem que continuar nos incomodando, para que a gente não relaxe, para que a gente fique atento e não vamos cair em ciladas do nosso inimigo. Como também já meditamos por diversas vezes nesse trecho da palavra que lemos, precisamos ter bom senso e estarmos atentos a tudo ao nosso derredor e, principalmente, atentos às nossas próprias ações no nosso dia a dia. Quando acordados, ou seja, quando atentos aos ensinos e constante meditar na palavra, também na nossa oração, teremos a certeza do cumprimento das promessas do Senhor. Aquela promessa dada ao profeta Joel a respeito do derramar do Espírito Santo sobre todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nos quais, pela misericórdia e graça, somos participantes. Como lemos, então, lá em Joel, capítulo 2, versículos 27 ao 29, quando ele diz assim: vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Também, quando acordados e despertos pelo Senhor, através do seu Espírito, as palavras do profeta Isaías voltam a fazer sentido para nós e passamos com mais intensidade a crermos no seu poder restaurador, no seu zelo e nos fortalecer em todo o tempo e em todo lugar. Vamos reler novamente esse trecho, então,
da profecia, né, no profeta Isaías, lá no capítulo 40, versículos 28 ao 31, quando diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Então, não devemos ficar constrangidos ou apreensivos quando somos confrontados com a palavra de Deus, mas sim despertarmos frente à chamada do Senhor e com amor e sinceridade a Ele, acatarmos a sua palavra e o seu tempo a nós destinado para aprendizado e a sua adoração, e isso tudo para a glória do Senhor. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração, que você tenha compreendido essa meditação. E nesse sentido, então, convido a todos quantos que ouvirem essa meditação a orarem por nós e também pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a termos em nossas vidas um constante despertar pelo Espírito Santo. Realmente o Espírito Santo nos dá esse despertar, mas é importante ouvirmos o seu chamar e atendê-lo. Amém? Vamos então orar em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.